Boa tarde, sou a professora Cirlei Faete, da Escola Municipal Santa Catarina. Estou revisando mais um dia as classes de palavras. Hoje vamos trabalhar as conjunções, que servem também para o sétimo, oitavo e nono anos. Faz parte da nossa BNCC com as habilidades de língua portuguesa número 12. Então vamos ver as conjunções. Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois elementos do mesmo valor sintático, que tem a mesma função. Classificam-se em coordenativas e subordinativas. As coordenativas são aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas, alternativas. Coordenativas. O que são as conjunções coordenativas? São aquelas que ligam termos ou orações de função gramatical idêntica, ou seja, orações que não dependem uma das outras para terem sentido completo. Então, são duas orações ou dois termos com funções idênticas, mas que cada um tem a sua independência. E ela se classifica então na primeira, que é aditiva. Aditiva que é a conjunção que vai iniciar a oração seguinte e vai estar somando, adicionando uma nova ideia. Temos exemplo o e, o nem, o mas também. Pode ter qualquer outra conjunção que tenha esse sentido de adição, podemos substituir por essa para saber se ela é uma aditiva. Adversativas indicam oposição. Então nós teremos duas orações, sendo que uma vai necessitar da ideia para completar a ideia da outra, porém essa ideia vai ser uma ideia de oposição. Então a primeira oração vai dar uma ideia, a segunda vai dizer mas, porém, contudo, vai dar uma ideia contraditória. Então é a adversativa. Conclusivas são as que transmitem uma ideia, como a palavra já diz, de uma conclusão. Então a primeira vai trazer uma ideia e a oração seguinte vai trazer uma conjunção que dá uma ideia de conclusão. Logo, portanto, por conseguinte, assim sucessivo. As explicativas indicam justificativa, uma explicação. Então temos uma oração, a segunda oração vai iniciar por uma conjunção explicativa, dando uma explicação para a primeira oração, ou a oração anterior. Alternativas indicam escolha. Então teremos uma oração, a outra vai dar uma alternância, ou ora, seja. E a oração não quer dizer que ela tem que vir a primeira e a segunda, elas podem vir inversas. Essas são então as conjunções coordenativas, que têm sentidos independentes. Agora nós temos as conjunções subordinativas, que também ligam duas orações, só que elas são dependentes. A oração primeira vai depender da segunda, ou a segunda vai depender da primeira, sendo que uma delas completa o sentido da outra. Temos então as orações causais, comparativas, condicionais, conformativas, temporais, finais, proporcionais, concessivas e consecutivas. As causais, a própria palavra já diz, indica uma causa, um motivo, uma razão. Então nós teremos uma oração, a segunda oração vai iniciar por uma conjunção causal, indicando o porquê, um visto que, o como. Então não quer dizer que tenha que ser a segunda oração, elas podem vir invertidas, mas a oração que iniciar pela conjunção, porquê, visto que, como, vai dar uma ideia de causa. Comparativas indicam comparação. Então, nós iniciaríamos a oração subordinada comparativa com a palavra como, ou do que, qual, tanto. Aqui teríamos que ter dois elementos, tendo numa oração e na primeira e na segunda, ou numa oração e na outra, uma conjunção que inicie comparando os dois termos, os dois elementos. Então, será a comparativa. Condicional, quando indica uma condição. Então teremos uma oração, a oração seguinte vai iniciar por se, caso, a menos que, então dando uma condição para que aconteça o que está na primeira oração. A conformativa indicam então uma conformidade. O que quer dizer conformidade? Que conforme a primeira está dizendo, a segunda permanece. Conforme vai acontecer tal coisa, conforme, segundo, como está expresso na ideia da segunda. Temporais, transmite ideia de tempo. Então, vai iniciar a conjunção subordinada temporal quando, enquanto, assim que, ou qualquer outra conjunção que traga essa ideia de tempo. Finais indicam finalidade. Exemplo, a primeira oração vai pedir um fim, um objetivo, a fim de que, para que. Então, vai expressar a ideia, completar a ideia da primeira. E a segunda será final.
Proporcionais indicam uma proporção. Então, exemplo, a proporção que, a medida que, vai iniciar a oração subordinada proporcional. Concessivas estabelece um sentido de contrariedade. Embora eu faça tal coisa, ainda que eu faça tal coisa, então ele vai ser, mesmo que eu faça, sempre a segunda oração, ou a oração subordinada, vai completar a oração da principal com uma ideia de concessão, de concessivas. Consecutivas indicam uma consequência. Então, a primeira oração, esse que pode vir na primeira, como também pode vir na oração seguinte, iniciando a subordinada, com tão que, tanto que, tamanho que, ou pode vir na primeira o que e na segunda o tão, na primeira o que e na segunda o tanto, ou na primeira o que e na segunda oração o tamanho. Então nós temos esses dois tipos de oração até o momento trabalhados, as orações coordenadas e as subordinadas. Assim concluímos a nossa revisão sobre as orações, sobre as conjunções coordenadas e subordinadas. Depois, no próximo vídeo, veremos então a morfossintaxe.